Bem-vindas, bem-vindos todos. Estamos muito felizes de receber muitas visitas queridas aqui na nossa nova casa, ainda em construção, já quase terminada. Essa é a nossa sala de aula nova do PPGás. Para quem não sabe, o PPGás estará situado no terceiro andar desse prédio. Já esperamos esse mês ocuparmos as salas que já estão mobiliadas, temos mais salas de aula. A Biblioteca Francisca que é reconstruída estará aqui no térreo, um pouco mais para lá. Talvez na próxima atividade a gente possa não só se reunir, senão fazer uma visita com nossos amigos e nossas amigas que estão nos visitando para que conheçam nossa nova casa depois de tanta luta e tanta tragédia, digamos assim. Bom, e hoje estamos particularmente felizes porque vamos continuar, enfim, compartilhando com José Sérgio e José Carlos os resultados dessa pesquisa sobre biografias audiovisuais nos projetos coletivos iniciais do nosso programa de pós-graduação, de social aqui no nível nacional. Um projeto super importante que, enfim, visa resgatar a memória de boa parte da antropologia brasileira, como todos sabemos. Tivemos uma sessão alguns meses atrás, onde foi apresentada a primeira parte. Era nas trajetórias dos professores Otávio, Sérgio me corrige, você me corrige se falta algum. Otávio, Velho, Afrânio Garcia, Moacir Palmeira, João Pacheco de Oliveira, Lopes e João Pacheco de Oliveira. Foram 5 trajetórias de professores homens, tem uma divisão de gênero nessas duas sessões. Hoje teremos a apresentação das trajetórias das professoras Beatriz Heredia, Lídia Sigô, Maria Franz Garcia, Neide Sterci, Regina Novaes e José Albino. Enfim, é muito emocionante para nós, por todas as razões que conhecemos, não precisamos, enfim, desenvolver nessas razões. É muito emocionante poder falar dessas grandes professoras, inspiração permanente para todos nós, aqui ou por parte, enfim. Então, de novo, vamos começar, Sérgio. Carlos, com vocês a palavra. Então, gente, bom dia, muito prazer de estar aqui com vocês. É uma plateia maior do que eu esperava nesses dias, né, de final de ano, e nem se fala da qualidade, né? Mas, enfim, esse projeto, né, que foi concebido pelo Zé Carlos, né, de registrar trajetórias de antropólogos envolvidos em certos projetos, né? Porque isso se situa num site, né? Porque não vai dar para dar da claridade excessiva aqui, né? A claridade excessiva às vezes é ruim. Vamos poupar ilustrações, mas você poderia botar aqui a página do site. É um site chamado Programa de Memória dos Movimentos Sociais. Então, esse é o contexto da página. E tem vários projetos. Essa página foi concebida para ter um acervo, né, de materiais de pesquisadores do museu e de outros lugares, tratando de movimentos sociais, e vários projetos, materiais de projetos, estão armazenados aí nesse acervo. Que são, por exemplo, movimentos sociais, esfera pública, greves comparadas, canavieiros metalúrgicos, para dar uma ideia de projetos que foram se sucedendo. E Memórias Camponesas também, que é um arquivo antigo, né, desde o início do programa, praticamente. Né? Então, esse tipo de material antigo e que vai também se renovando com os projetos, está armazenado nesse site. Então, nesse contexto que esses pesquisadores foram escolhidos, né? Quer dizer, o problema do recorte. Mesmo dentro do PPGás, porque são todos do PPGás, você tem que fazer um recorte, não há FAPERJ que aguente financiar a conta-gotas, né? A bolsa de pós-doc dele, um cientista do nosso estado, aquela coisa vai pingando dinheiro. Então, para editar, né, só os editores, né, custa, você vai fazendo paulatinamente. Então, a gente escolheu esse. Então, aqui, ó, a primeira parte foi essa que o Federico falou, né?
Por acaso, a gente começou a entrevistar em 2018, antes da pandemia, deu para fazer essas entrevistas. Porque também na parte feminina das pesquisadoras, em parte nós deixamos para depois porque era mais complicado, na medida em que havia pessoas ausentes, né? E falecimentos, tem problemas de saúde que se acumularam na parte feminina. A parte masculina ainda estava presente, né? Então nós fizemos logo essa parte. Não foi problema de preferência de gênero, né? ou bias, mas, sei lá, pode até ser, não sei. Mas inconsciente, né? Tudo é inconsciente. Consciente. Tudo aqui, pelo que se sabe, tudo, como é que se diz? Cis. Tudo cis. Tudo cis. Era o mundo que a gente vivia há muito tempo atrás, né? Bom, aqui, pelo menos aqui nesse. Então, isso. Agora, essa segunda parte, né, das femininas, a gente já tem quase editado a do Alfredo Wagner. A gente não botou aqui para, sei lá, porque também dava mais trabalho, então a gente está ainda completando. E aqui há alguns agendamentos que nós estamos pensando, se tivermos pernas para isso, Eliane Cantarino, Bruna Franqueto, Leila Landim, quer dizer, porque são pessoas ligadas aos primeiros projetos coletivos do PPGás. O primeiro, Robertão Davisão, quer dizer, Roberto Cardoso e David Beverly Lewis, né, aquela coisa do projeto da Fundação Forra, etc., que supunha trabalho de campo. E o segundo foi o projeto Emprego, né, nos anos 70, 73, terminou a financiamento da FOR, passou depois a gente a batalhar, conseguimos da FINEP, depois uma conjuntura específica de modernização conservadora da ditadura. E então são as pessoas envolvidas nesses dois projetos, algumas nos dois, outras no projetão, a Regina chama de projetão, tem aí um alargamento dos pesquisadores. Então, é isso. A gente colocou aqui, bom, tem esses agendamentos futuros, e aqui a gente projeta botar um dispositivo nessa se chama Projeto Trajetórias, né? Botar um dispositivo para abrir, para a gente poder captar, digamos, vídeos já existentes de colegas do PPGás, outros que não esses, né? Isso aqui tem esse critério de recorte, um recorte arbitrário como todo recorte, mas, enfim, que faz sentido para o site, para o acervo outro, né? E uma parte que a gente não tem perna para fazer, mas também nem precisa do que já está feito. Por exemplo, Gilberto Velho tem várias entrevistas, já vários vídeos, né, a escolher. Tem do CPDOC, enfim, tem de vários lugares, né? Tem aquela conversa com o autor da Ampox, né? Aquilo também é um vídeo. Então, Antônio Carlos, por exemplo, foi o último conversa com o autor. E por aí vai, né? A gente vai colocar, porque aí dá uma ideia do campo em que esse recorte estava inserido, né? A ideia do campo são outras linhas de pesquisa, etc. Então, essa é a ideia inicial. Isso aqui, esses slides aqui são de recapitulação. Quem já veio aqui em maio já sabe disso. Esses são os dois projetos, né? Que é o projeto inicial. Vocês estão enxergando tudo que eu sei, né? O projeto, então, Estudo Comparativo de Desenvolvimento Regional, Centro-Oeste e Nordeste, 68, Recursos da FOR e tal, e o projeto Emprego da FINEP. Isso aqui assim, um pouco em relação ao culto da personalidade. Eu botei minha carteirinha da FINEP, é uma relíquia, né? Carteirinha da FINEP, funcionário da FINEP desse momento. Bom, enfim, então essa foi são os dois projetos que estão abrangendo esse recorte de pesquisadores, né? Então, vocês imaginem aqui que tem um grupo de pesquisadores do Centro-Oeste, uma área, onde está o Otávio, precisar daquela luzinha, assim,
O Otávio está ali, Wagner Rocha, Wagner Neves, Wagner, né? Wagner Rocha, que foi da Fluminense muito tempo, já era nesse momento, eu acho. E embaixo está a Francisca Keller, né? E a Cláudia Menezes. Era um grupo de pesquisadores que estavam no Centro-Oeste. A Neide estava aí também, não está nessa foto, porque deve ter se encontrado em uma dessas cidades, talvez Imperatriz aqui, enfim, né? As pessoas estavam dispersas pelo Centro-Oeste. E aqui no Nordeste, um grupo que fez um survey. Esses são os momentos iniciais das duas pesquisas, né? Então, no Nordeste, isso aqui eu acho que é uma visita ao projeto Bebedouro, lá no sertão, né, entre a Bahia e Pernambuco. E ali está a Rosilene, que é o pessoal da primeira turma. Rosilene, Andréa Loyola está ali atrás, Paula Amorim e a Elizabeth Froilich. Algumas pessoas não continuaram, então você, né, perde a presença que está lá mais no passado. Então, é para dizer, bom, para mostrar isso. Aqui é uma foto. Essa é uma questão digamos assim, da ausência de fotos do registro fotográfico. Apesar do Castro Faria era um danado de fotografar, né? Tanto é que depois puderam ser feitos livros fotográficos, etc., né? A gente era meio retraído nessa parte de foto. Talvez fosse o ambiente de supervisão geral do olho, né? Que não era automatizado na época, mas estava bem presente, né? Com consequências físicas relevantes. A gente fotografava muito pouco. Então, isso é uma foto onde está aqui Moacir, Lígia, Leila, Beto Novaes, Regina Novaes, Silvana Miceli lá, foram para uma pesquisa na Zona da Mata de Pernambuco, particularmente da Lígia, nesse caso, para, enfim, continuar a pesquisa que tinha se iniciado desde os anos 60, desde 69, 70, por aí. Então, isso foi em 74, né, um pouco antes do projeto Emprego, que saiu, que foi de 75 a 77. Bom, então, aqui entrando nas de hoje, né? Bom, eu vou botar aqui, digamos assim, algumas semelhanças e algumas diferenças. Serve depois para discussão, né? Só para colocar alguns fatos, assim, para a gente depois discutir melhor. Da primeira turma são Lígia, Rosilene e Neide. Foram da primeira turma do PPGás em 1968, que estão nessas características, participaram dos dois projetos, né? A Lígia, então, estavam dentro desse projeto de desenvolvimento regional comparado, a Lígia no Nordeste de Pernambuco, na área lá da cana. Rosilene entrou para o Ceará, onde fez uma pesquisa sobre artesanato do ouro ligado a romarias em Juazeiro do Norte. A supervisão era da Neuma Aguiar, e a Neide, cuja supervisão era Francisca Keller, né? A Francisca, que estava no Centro-Oeste, né? Bom, elas fizeram defesas de dissertação em 71, o caso da Lígia, 72, o caso da Rosilene e da Neide. A Lígia veio da Sociologia da PUC, como os 5 masculinos da primeira fase, da trajetória dos primeiros, né? Vieram da Sociologia da PUC, ou da Economia e Sociologia da PUC. Então, a Lígia veio também. A Rosilene veio da Filosofia, da Faculdade de Filosofia, e a Neide, eu acho que veio da Federal de Juiz de Fora, né, nas Ciências Sociais, que eu acho. Bom, isso aí é da primeira turma. A Beatriz entrou, e a Marie-France entraram em 71, se não me engano, né? A Beatriz veio junto com um grupo de argentinos que tinham um acordo, Roberto Cardoso, com correspondentes argentinos, e veio um grupo, né? Então a Beatriz veio nesse grupo, e a Marie-France, que era casada já com o Afrânio,
né, fruto de um relacionamento na França, na Universidade de Nanterre, em 1968, né, veio para cá, para o museu também. E, bom, a Lígia, Beatriz, Marie-France e Rosilene estavam presentes no campo da Plantation em Pernambuco, naquela pesquisa, em 1972, que foi esse primeiro campo coletivo. E a Neide estava no centro-oeste, né, em outra parte, fazendo pesquisas lá. A Regina, ela estava ali naquela foto, né, em 74, veio do IFIX, originária de São Carlos, depois do IFIX, veio entrou naquele trabalho de campo, em 74, fez assim uma transferência herética, ela pode falar depois, e era herética, mas tranquilo, né? E veio entrou nessa pesquisa do Projeto Emprego. Todas participaram do Projeto Emprego 75, 77. Aqui são algumas fotos, prejudicadas aqui pela claridade, elas atraem a luz. Então aqui, pronto. Lígia, essa aqui é a Lígia no início, né, entre David Lewis e o Anthony Leeds. Aqui é num congresso de trabalhadores, enfim, remanescente de Quilombo, onde vi vários setores do movimento camponês e tal. E ali a carteira profissional dela, que ela foi jornalista do JB antes de entrar para o programa, né? Assim, precoce mesmo. Bom, aqui é a Rosilene, a carteira dela do programa, a carteirinha, né? Ali ela entrando um alojamento de romeiros em Juazeiro do Norte. E aqui ela está no meio de uma família de trabalhadores, né? Uma família de mulheres trabalhadoras de uma fábrica têxtil, né? A Vila Operária Têxtil. Esse apagamento corresponde simbolicamente ao apagamento do setor operário, têxtil, essas coisas todas, vilas operárias, essas coisas, estão sob outros formatos tão distantes, né, que apagam esse passado. Aqui a Marie-France, aqui no início, quando ela chegou ao Brasil, aqui ela também no meio de uma família de camponesa em Pernambuco, e aqui na atualidade, na hora da entrevista. A Neide está aqui presente, ela em campo ali, já numa revisita, né, essas fotos, e, enfim, está aqui presente. Outras fotos vão aparecer, eu acho que no curto aí, né, e muito nos longos relatos que vão estar no acervo, né, aparece muita ilustração. A Regina, ali uma foto anterior, assim, né, entre São Carlos e a chegada ao Rio, já no Rio, né, no IFIX. Aqui aquela famosa foto focalizada ali, e aqui na hora da entrevista. A Lígia, afinidades anteriores e caminhos próprios, quer dizer, você tem todo esse lugar comum inicial, depois tem percursos diferentes, né? A Lígia, ela já de início, ela passa logo a ser uma bolsista professora, ainda ao terminar logo o mestrado, em 71, ela passou a dar aula, porque na medida que era um curso de mestrado, tendo o mestrado, ela já estava habilitada a ensinar. Então, ela foi professora a partir desse momento, junto com outros professores que eram bolsistas também, que estavam ameaçados em 73, quando acabou o financiamento da FOR, não tinha mais salário para esses professores, né? Então, por isso, essa correria para achar outro projeto. Então, é isso. A Neide, no início dos 70, estava no IFIX, enfim, por aí, entrou para o IFIX como professora no início dos anos 70. A Rosilene esteve na Fluminense entre 71 e 75, era assistente do Castro e tal, e depois saiu
num período que não quiseram dar licença para ela trabalhar no projeto emprego. A Beatriz, desculpe, é porque aqui embaixo está assim, todas docentes do IFIX, por isso que tem esses anos aqui. A Neide do início dos 70, a Rosilene saiu da UF para o IFIX em 80, Beatriz entrou em 80, Marie France também, ali nos anos iniciais dos anos 80. A Regina antes trabalhou na Federal de Campina Grande, né, nos anos 77 em diante, essa famosa Universidade Federal de Campina Grande. Era uma só na época, né? E fazia parte dessa modernização conservadora da ditadura ainda, que vai se principalmente na pós-graduação, né, ela vai se desenvolvendo. E ela vem para o IFIX na segunda metade dos anos 80. Nos relatórios do Projeto Emprego, todas se concentram na parte rural dos relatórios do projeto, né? Hoje existente como PDF. A Rosilene está na parte urbana do projeto, que conseguiu publicar um livro, Mudança Social no Nordeste, Reprodução da Subordinação e tal, pela Paz e Terra, onde estava Machado da Silva, eu mesmo, Rosilene, Jorge Eduardo Durão, enfim, mais 2 colegas. Enfim, a parte urbana era menor da pesquisa, né? E logo conseguiu fazer um relatório e conseguiu a publicação logo. A parte rural, que era muito grande, tinha muitos pesquisadores, e entrou naquilo que se chama aquela pesquisador permanente, que era o Moacir, e o Afrânio também um pouco. Então, a coisa, enfim, a introdução da coisa toda foi sendo postergada e acabou não saindo. Então, esses trabalhos todos, depois as pessoas publicaram em outras partes e, enfim, com o incêndio do museu, esse relatório estava em papel, tinha uma cópia na biblioteca, tinha uma cópia na sala do Moacir, na minha sala e tal. Então, o incêndio pegou. Mas a gente conseguiu dos arquivos da FINEP, né, que estava tudo microfilmado, a gente conseguiu que eles passassem para um PDF. Então, tem tudo do projeto, esses relatórios, e também até a contabilidade. Entendeu? Bom, é isso. Então, a grande presença dos estudos, né, é em torno do campesinato, ou começaram por aí, né? Ali vai moradores de engenho, trabalhadores de ruas, clandestinos, direitos atingidos por barragens, ocupações de terra, acampamentos, assentamentos. A Beatriz, trabalho familiar camponês, posições sociais nos engenhos alagoanos, atingidos ambientais, antropologia da política também no campo. Enfim, estou resumindo aqui alguma coisa. A Marie France, feiras camponesas dentro de usina, fora de usina, em circuitos de feiras no Brejo Paraibano. Feiras camponesas modernas, regionais na França, né? Acabou desenvolvendo na França algo que começou aqui. E processos em torno de certificação do vinho, da cachaça, etc. Enfim, a NED, políticas de imigração para o Centro-Oeste, campesinato maranhense, peões, poceiros que no YouTube, na legenda automática, aparece com C. Aí desespera a gente, né? Tira a legenda. Poceiros, garimpeiros mato-grossenses, ribeirinhos, pescadores amazônicos, conflitos socioambientais. Regina, campesinato da cenoura no agreste pernambucano, campesinato e pentecostalismo, movimento camponês nas comunidades de base católica da Paraíba, religião e sociedade, juventude. Rosilene, artesanato em áreas de romarias, camponeses, entre aspas, Juazeiro, transformação de famílias camponesas e famílias operárias, nas vilas operárias, trabalho infantil, infância e sociedade, juventude. Então, quer dizer, enfim, cada qual foi começando numa coisa e desenvolvendo para outra, né? Bom, aí, digamos assim, como também a gente fez para os 5 marmanjos, os 5 colegas anteriores, as pessoas, também os trabalhos externos ou fora
Então, a Lígia desenvolveu sempre um trabalho cooperativo com a FETAP, né, a Federação dos Trabalhadores de Pernambuco, Rurais, e a CONTAG, em diferentes frentes, em diferentes etapas. Né? Fez aquele livro Greve dos Engenhos, de 80, e depois, mais adiante, bem mais adiante, a exposição Lonas e Bandeiras, né, uma exposição temporária aqui no museu, também na École Normale, na França. Ela tem, quando a gente foi pesquisar os arquivos, o Carlinhos pesquisou os arquivos da repressão no Sistema Nacional de Informações, tinha muita informação sobre a Lígia Sigor. Então, esses trabalhos, essas pesquisas, elas foram observadas pelo sistema de repressão. Né? A gente vê como tem um documento, que acho que a gente mencionou na outra vez, que se chama Operação Nordeste, que começa na aeronáutica, no CISA, depois vai para... Enfim, esses órgãos se comunicavam entre si, e era uma operação que começaria na UF e terminaria no museu e no IUPERJ, tudo em torno do Nordeste. Né? Então, eles estavam preocupados com isso. Bom, e intensas relações internacionais que a Lígia praticou com a França, sobretudo, mas também com outros países. A Beatriz, no relato, né, que a Ana Inês pôde nos relatar a aventura da fuga da Argentina em 1976, entre uma vinda deles e outra ao Brasil, né? A importância da recepção dos argentinos no período da ditadura de lá, aqui, né? Bem como as novas relações posteriores à ida em grupo ao terceiro Congresso de Antropólogos Argentinos em 1986. Foi também diretora da Greenpeace da América Latina, dos anos 90, e foi vice-diretora do CBAE, né, junto comigo, nesses últimos anos, onde participou dessas pesquisas lá já no colégio. A Rosilene fez uma assessoria pastoral operária de Nova Iguaçu, entre 78 e 83, foi colaborador do CEDI, CEDI, virada dos anos 70 para 80, e foi tesoureira, teve posições na ABA, na diretoria do Gilberto Velho Roque Laraia e também na diretoria do João Pacheco, Eliane Cantarino, e participação em ONGs de infância e juventude, e também co-diretor do documentário Tecido Memória, que é sobre lá aquelas famílias operárias do Nordeste. A Marie-France participou de um grupinho extra-acadêmico de conflitos no campo enfim, também de um pequeno grupinho de estudo do capital, já que o SEBRAP proclama aqueles caras lá no início, que estudaram aquela coisa do capital, né? Roberto Schwartz, Fernando Henrique, esses pessoal, Janotti e tal. A gente, modestamente, também fez um estudozinho do capital, mas isso não entra no currículo, não está no CD lá, nada. Isso era uma coisa assim, meio à parte, né? E, enfim, ela participou junto com outros. Enfim, e também na França, ela tem uma participação importante no acolhimento da onda de pós-docs que foram para lá, né, nos anos 90, principalmente, 80 para 90. A Neide também participou desse grupo informal de conflitos no campo, 71 e 73, né, que é esse grupo assim, fechar o pré-FETAMP, a linguagem aqui com a região. A Neide, e foi colaboradora do CEDI, foi diretora do ISA por longos períodos, movimentos socioambientais na Amazônia. Regina, como aparece no seu episódio de filme, não no curta, mas que a gente cortou outros pedaços, mas no filme aparece que ela foi irmã de morto político, né, seu irmão, que aparece no episódio, cofundadora do ISER, colaboradora das pastorais de João Pessoa e Guarabira, e de movimentos sociais da Paraíba, entre parênteses, fez algumas tentativas, umas incursões na política formal. Né? Foi candidata a alguma coisa lá. Depois você
E depois, Movimentos Sociais de Juventude, organizadora da Secretaria Nacional de Juventude. Então, acaba por aí. Isso é uma apresentação muito sintética delas. Aqui, esse é um comentário que eu não pude deixar de colocar no final, mas é que a claridade não deixa apreciar direito. É o comentário sobre as fotos. Quer dizer, hoje a gente vive no mundo de profusão de fotos, até demais. Você procura, diante da quantidade, onde estão aquelas fotos, né, de selfies e outras coisas, para documentar as coisas. Naquele momento tinha essa raridade de fotos. Então aqui, por exemplo, essa delegação que foi à Argentina em 1986, onde estão ali Gilberto, Otávio, Moacir Lígia, Rosilene, Beatriz, Ione Leite e tal. Isso foi documentado graças à Praça de Santelmo, que tem aqueles fotógrafos lambi-lambi, e que a gente folcloricamente posou. Mas, entendeu? Senão você não acha nada. Bom, aqui a Beatriz com o filho Diego, em Alagoas, na casa, no Engenho Prata, né? Bom, é isso. Eu vou fazer... Faz aí. Tá. Aproveitar aqui também para desligar o meu. Aqui, eu desliguei. Bom dia. Que grupo tão qualificado, né? É privilégio, né? O Zé Sérgio é um cara muito generoso, né? Então, vocês sabem que não é só parte da verdade, né? Ele contou, tal. Então, a gente vem fazer... É o nosso primeiro projeto autoral, né? Então, depois que eu saí do PPC, é bom ver minhas professoras aqui, ela fez doutorado, e depois eu vim para cá para uma relação com o Zé Sérgio, que ele foi da minha banca de doutorado. Então, dali a gente começa uma interlocução, que foi uma entrada aqui no PPGAS para uma pesquisa sobre indígenas em cidades, que é a minha pesquisa, segunda pesquisa depois do doutorado, que é a minha carreira autoral amazônica. E a gente começa a conversar, e já desde do início, quando o Zé Sérgio, o Colégio Brasileiro dos Estudos, 2012, né, Zé Sérgio? Ele começava a falar de um arquivo, um acervo e tal. Então, na verdade, eu acho que a gente tem o nosso melhor formato agora, né, Zé Sérgio? Do memove.org, que aí vale a pena dizer o que é mesmo. São pesquisas de longa duração, do qual o Moacir Palmeira tem a experiência mais longa de 50 anos. Então, você vai achar pesquisa de 50 anos. Por exemplo, a tese de doutorado do Moacir na França está lá, não está nem traduzido ainda, né? Mas está lá. E assim a gente vai trazendo teses, dissertações, artigos, pesquisas. E hoje é possível você chegar no panfleto. Eu quero um panfleto digital das coleções, eu acho panfleto, eu acho item, que eu acho que é mais legal. Então, esse como disse o Zé Sérgio, é um dos projetos do Memove. Tá? Então, eu vou falar rapidamente alguns itens aqui do projeto. Por que esse projeto surgiu? Surge da tragédia, na verdade, né? 2 de setembro de 2018, incêndio do museu. E há toda uma perda, né, irrecuperável, irreparável, de materiais, históricas, simbólicas, afetivas. E a gente começa a se somar nesse esforço de reconstrução, né, do próprio programa do Museu Nacional em particular. E como fazer isso? Qual é a nossa contribuição? Nossa contribuição é resgatar a memória da primeira e segunda turma. Seria uma grande contribuição para a história do programa. Então, a gente começou a fazer a filmagem, como você já falou. Então, ele não tem um roteiro prévio. Quem estabelece o roteiro é o pesquisador. A pesquisadora escolhe o que é que eu acho mais relevante da minha trajetória, que eu quero registrar. Registrar para futuras gerações. Agora, o material digital nos permite, né? Botar um material disponível na longa duração. Então, essa foi a ideia. Foi escolhido, os pesquisadores e pesquisadoras escolheram, e a gente fez todos esses registros, e esses registros são até 3 horas de entrevistas. Então, em acordo com os pesquisadores, fizemos cortes de até 6 partes. E fizemos um curta de 40 minutos. Começamos com a ideia de 20 anos, para usar em sala de aula, porque tem uma finalidade analítica e pedagógica, que é usar em sala de aula, em seminários, em eventos e tal. Mas só que não cabia tanta história. Dentro de 20 minutos nós chegamos a 40. E por uma circunstância de que nem todas as trajetórias puderam ser coletadas diretamente com o pesquisador, com a pesquisadora, como já disse Sérgio,
nós tivemos que ampliar. Então, tem pesquisa que tem quase 50, uma hora, e tem uma que tem 1h13, como da Beatriz Heredia, que também é trajetória longa. Então, foi feito esse trabalho, e ele tem uma finalidade importante: contar o percurso, porque se ele tem uma finalidade de registro de memória, de história, do programa, mas ele também tem uma finalidade que é deixar para futuras gerações essa história do PPGás, essa história desses importantes intelectuais brasileiros, né? Então, tem esse fundo. Então, a gente pegou as histórias que vocês vão ver aqui, a gente vai passar daqui a pouco alguns trechos, falar do seu percurso, das suas escolhas, do PPGás, da antropologia, das relações nacionais e internacionais, dos percursos, alguns falam desde dos estudos secundários até os pós-docs e o fechamento de suas carreiras. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é que dá um contexto, né, para o livro e para os textos. Muitas vezes você lê o livro, o texto, não conhece a história do que vem por trás, já que são histórias de longa duração. Aí alguém falava aqui agora, poxa, eu me sinto tão feliz de ter a história registrada. Aí a gente olha assim, né, deram para a antropologia, deram para a produção, para conhecer o Brasil. Agora estou recebendo a retribuição do que fizeram a longa duração. E não é só nós, eu sei que o PPCIS também está fazendo um trabalho semelhante, que eu já vi, não tive a oportunidade de ir, mas já vi. Então, é incentivar os pesquisadores e as pesquisadoras também de outras universidades, outros institutos, a também fazer o registro dos seus acervos e registro das suas trajetórias, desses, como nós falamos na vez passada, de mestre que formam mestre, e a reprodução do intelectual brasileiro. Então, é a reprodução da condição de explicar e entender o nosso país tão complexo e diverso e desigual, mesmo em escala regional, como diria o Florestan Fernandes, né? E também fazer chegar até os lugares mais longínquos do Brasil o material. Porque agora, com o digital, né, nós podemos chegar lá nas fronteiras, nas bordas do Brasil, com a Colômbia, com a Venezuela, ou outros lados, outros extremos do Brasil. Então, um material acessível. Então, vocês podem acessar em memove.org, tá? Tá lá todo o material, já está disponível. E até hoje à noite estará todo o material já acessível. Só não está acessível a trajetória da Lígia Sigol. Por quê? Porque o Zé Sérgio conseguiu fazer um achado, que são duas participações da Lígia numa mesa na França, mas está em francês, não precisamos legendar, 46 minutos. E outro trabalho que é com Benoit, que a gente vai passar um trecho aqui, que foi cortado, mas também precisa tratar. E fizemos o trabalho. Então, aquele que não deu diretamente para fazer, nós fizemos com os filhos, com as filhas, com pessoas que trabalharam e tal. Então, é um pouco essa ideia de que... E só tá, como disse o Zé Sérgio, está faltando o Alfredo, né? O Alfredo já está finalizado. Então, a gente fez o primeiro ciclo e a gente vai abrir outro, mas não é alvo da nossa conversa agora. Então, a gente cortou, né? Fez uma montagem assim, arbitrária, como diz o Zé Sérgio, né? De um trecho aqui das 6 trajetórias, e a gente vai passar agora para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho. Tá, eu não queria entrar por causa do tempo, mas é o seguinte, o projeto Trajetória ele tem 3 camadas, 3 níveis. Uma de pesquisadores e pesquisadoras, 2 de assessores, Jardel Leal, cadê o Jardel? Aí. Jardel está lá atrás, é um dos nossos entrevistados, né? E tem mais 2. E nós teremos também de lideranças. A primeira liderança que vai ser feita vai ser do Zé Francisco, tá? Que nós já temos um material. E também tem uma coisa que a gente não colocou no projeto, mas que nós vamos fazer, a gente já acordou, que é fazer uma do PPGás. Né? Então aí vai ter os desdobramentos depois para a gente conversar, mas já tem material suficiente com essas histórias para montar, porque cada um fala de si, então dá para montar um pouco a história do PPGás e a gente vê as informações complementares que se façam necessárias, tá? E aí sim, a leva são mais 9, né? Mais 9. Os 17 já fez, só vou falar aqui mais lá de São Paulo, o Neto e o Murilo Pereira, né? Já falei do Zé Francisco, tem mais a Eliane Catarina Doer, Bruna Franqueto e Leila
e o Machado. São as próximas, Machado. Daí, nos acordos aqui, eu fiz um pedido amazônico também. Alguns a Regina e alguns de vocês conhecem. O Matheus Eterlu, que é da FASE, que é um padre holandês que foi para a Amazônia e da resistência amazônica ao longo das décadas. Vieira, né? Antônio Vieira, que era da P. Antônio Vieira foi torturado pela ditadura e foi para a Amazônia e fez um dos mais belos trabalhos do campesinato, a Corrente Sindical Lavradores Unidos, aquele filme que o Coutinho não conseguiu realizar, né? Que foi terminar, concluir, o Vieira fez, né? Que é o Lamparina 1 e 2, com camponeses sendo atores e atrizes. Então, é um material dos anos 80. E, por fim, o Avelino Ganser. Esse daí que você conhece mais, né? E mais esses Veras, e faltou o Veras e o Mário, que também já estão prontos. Então, a gente vai, numa oportunidade, lançar esses aí, né? Eu não queria me alongar, mas faz parte do projeto mais geral.